dia. Que a graça do Senhor repouse sobre todos nós que estamos aqui para adorar o Senhor, especialmente neste dia histórico que nós nos reunimos aqui para recordar também a vida da igreja no decorrer dos 500 anos, 504 anos, mais precisamente, do início da Reforma Protestante. Quero convidar a atenção dos irmãos para a leitura de Romanos, o capítulo 1 e depois o capítulo 3. Romanos, o capítulo 1, versos 16 e 17. O apóstolo está recordando, meus irmãos, a razão dele escrever esta carta, mas aqui ele está afirmando que ele não se envergonha do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé, ou como diz Abacuque, o justo viverá por sua fé. E mais adiante no capítulo 3, a partir do verso 21, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Que Deus nos abençoe. Eu sempre fiquei impressionado quando assistia e ainda assisto os documentários sobre grandes animais do mar, sobre grandes mamíferos que trafegam pelos mares, de ver aqueles grandes animais com crostas no seu corpo. Dá a impressão que pelo fato deles estarem na água, eles ficariam constantemente sem nada agregado ao seu corpo. Mas o que a gente percebe é que aquilo que adquire até um tom grosseiro são criaturas do mar que se agregam no costado desses grandes animais, e por vezes a gente também vê peixes que nadam ao lado deles fielmente, por onde esses grandes animais vão. Os peixinhos vão junto e eles, de vez em quando, fazem uma faxina no costado desses animais, porque eles sobrevivem também daquelas coisas que foram colocadas ali no costado, não é? E a gente observa, então, que, de repente, estes animais que deveriam ter uma aparência muito bonita, eles ficam com a aparência relativamente deformada. Quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente verifica
o mesmo fenômeno. Desde que o homem saiu da presença de Deus no jardim, ele adiciona elementos no que concerne à sua vida de espiritualidade. Ele acrescenta coisas. Porque, na verdade, uma das características humanas é esse envolvimento com a espiritualidade e a suposição de que existe dentro da gente entendimento e competência para acrescentar alguma coisa. Quando os homens construíram a Torre de Babel, o que eles disseram? Nós vamos construir uma torre que parte daqui, do chão, e atinge o céu com o objetivo de conservar o nosso nome e para que nós não sejamos separados na terra. Havia o conceito de Deus? Havia a lembrança da criação? Havia, de geração em geração, essa história era compartilhada, mas as pessoas resolveram adicionar coisas. Quando a gente viaja pelo tempo e a gente estuda a vida de Israel, Israel foi resgatado da escravidão, mas no primeiro momento em que Moisés deixa a liderança para dedicar-se ao Monte Sinai, onde Deus estava revelando a sua palavra, a ética do reino, toda a estrutura política e social que Israel deveria viver, o que aconteceu? Houve a criação de um símbolo espiritual, um bezerro de ouro foi edificado ali, para que aquilo significasse o Deus que libertou o povo do Egito. Viajamos pelo tempo e nós observamos que toda a história de Israel é acompanhada de momentos em que Israel tem verdadeiros avivamentos espirituais, quebrantamentos nacionais, mas ao mesmo tempo e com a mesma rapidez, Israel coloca Jeová no mesmo nível de Baal e de outros deuses e cultua a ambos com igual intensidade, fazendo com que o Deus de Israel seja insignificante para a vida cotidiana. Quando olhamos mais adiante, nós verificamos que na história dos evangelhos, nós vemos a proclamação nítida de que só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Entretanto, olhando para a igreja primitiva e olhando para a narrativa do livro dos Atos dos Apóstolos, nós encontramos situações em que já surgem as dissensões, as divisões, por conta da perspectiva humana de que alguma coisa deve ser feita para incluir a lei de Deus do Antigo Testamento e a novidade que é Jesus Cristo numa mesma fé, de maneira que o crente tenha que crer em Cristo, mas ao mesmo tempo obedecer à lei de Moisés. À parte disso,
os apóstolos têm que cuidar, os escritores do Novo Testamento têm que cuidar de ideias como Jesus Cristo não veio em carne. Jesus Cristo foi o Cristo foi um espírito que possuiu a pessoa de Jesus durante o seu ministério, mas na hora da cruz ele se retirou e quem morreu ali foi o homem Jesus, tudo na tentativa de tentar explicar a fé. E quando eu falo fé, eu falo do conteúdo doutrinário do Evangelho. E nós caminhamos pela história pós-apostólica, não é? A história apostólica, o tempo do Espírito Santo, e o que a gente encontra? A gente encontra o completo exercício de uma miscigenação, de uma mistura de crenças, mistura de usos e costumes, de absorção de coisas das quais nós não questionamos nada. Por exemplo, Jesus não nasceu em 25 de dezembro, o Natal não é, o natalício de Jesus Cristo não é em dezembro, nunca foi. Mas nós adotamos usos e costumes que vêm de uma tradição longínqua e não discutimos essas coisas. Na medida que a história da fé cristã vai acontecendo, vão acontecendo movimentos agregados, vão acontecendo situações políticas, situações emergenciais, pestes, vão acontecendo movimentações no mundo. A Europa está, de certa maneira, sendo organizada. Surgem aqui e ali algumas pessoas que contestam para onde vai a enxurrada da fé cristã. Porque a fé cristã acaba sendo uma enxurrada. Vocês já viram uma enxurrada? Ela carrega de tudo. A enxurrada carrega de tudo. Não é? Carrega coisa limpa, carrega coisa suja, carrega tudo quanto é coisa perigosa. Quem entra numa enxurrada está arriscado a morrer. Porque se não morrer pela força d'água, pode morrer pela força de uma madeira que vem no meio da enxurrada e acaba com a pessoa. De maneira que não existe um momento da história em que não seja necessária uma reforma. Hoje, aqui neste templo, é necessária uma reforma. Uma reforma que parte dos corações, mas que parte da instituição, que parte de uma constante revisão. O lema da reforma é Igreja Reformada, sempre reformando, sempre revendo, sempre buscando as origens, e a gente tem que eleger uma fonte confiável. Bom, quem determinou a fonte confiável foi o próprio Deus. A fonte confiável está aqui. Mesmo a fonte confiável tem as suas suspeitas, porque há tantas traduções diferentes e tantas formas das pessoas tentarem explicar o inexplicável, simplesmente aceitarem aquilo como vontade divina, que a gente já fica na dúvida qual tradução está mais próxima do original. Os esforços continuam. Os estudiosos, a cada descoberta arqueológica, a cada situação que eles têm, eles vão tentando descobrir qual é o sentido mais próximo daquilo que foi elaborado aqui. Então, eu queria lhes apresentar um pouco daquilo que
Deus fala ao meu coração a respeito dessa impureza que nos acompanha. O tempo de Lutero era um tempo em que a igreja tinha juntado a Bíblia, que a Bíblia não era aberta como é hoje, ela era velada, ela era guardada. Então pouca gente tinha a Bíblia, até porque ela era manuscrita. Poucos anos antes é que ela passou a ser impressa e aí vendeu muito. Desde então ela é o livro mais vendido. Eu não digo que seja o livro mais lido, mas é o livro mais vendido. Porque ler a Bíblia não é para qualquer pessoa. Ao lado da Escritura e no decorrer dos séculos, as disputas pelo poder, o desenvolvimento de conceitos baseados na mistura do cristianismo com o helenismo, com forças do pensamento grego, da filosofia grega, com cultos pagãos, essa mistura toda fez da igreja uma baleia cheia de crostas, andando pelo mar da vida, entretanto, cheia de tradições controversas, cheias de lutas, e ainda hoje nós somos assim. No tempo, um pouco antes do tempo de Lutero, nós temos com clareza os concílios da igreja determinando coisas. E depois ainda da Reforma Protestante, a iniciativa de se confirmar as tradições que eventualmente estavam impostas séculos antes. Por que você adora a Deus desse jeito? Não sei, porque meu pai foi assim, meu avô foi assim, meu bisavô foi assim, e é assim que eu faço. E, queridos irmãos, no tempo de Lutero, ele tem as tradições da igreja que ele preza, ele é um homem que busca, ele é um homem que tem um coração sincero, apesar de ter sido um homem devasso na sua juventude, e ele se tornou muito íntimo de Agostinho, justamente porque Agostinho também foi devasso na sua juventude, e foi convertido ao cristianismo. Então ele passou a admirar Agostinho, e foi nesta ocasião, então, que enquanto a igreja se mobilizava para monopolizar, como vinha sempre tentando, muitos séculos antes, monopolizar a atenção dos adoradores, a história mostra que Lutero também aceitava estas coisas, mas não tinha paz no coração. Porque ele tinha aprendido que a graça de Deus, essa graça que nós vimos aqui, a graça de Deus é uma graça transformadora, ou seja, ela entra na pessoa para que a pessoa tenha forças para se tornar boa diante de Deus. Por quê? Porque veio a ideia de que o ser humano criado à imagem de Deus não perdeu totalmente a sua capacidade de reconhecer a Deus, de viver para Deus, de ter uma postura diante de Deus. Ele ainda tem dentro dele, em algum lugar, esse altar de Deus. O apóstolo Paulo diz: não tem. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ninguém aqui tem
noção daquilo que efetivamente a gente é aos olhos da justiça divina. Talvez um bom retrato fosse aquele que Cristo deu à igreja de Laodiceia, que se arrogava como uma igreja espiritual, como uma igreja sem mancha, como uma igreja sem desvirtuamento, mas ele diz assim: conheço as tuas obras, capítulo 3 de Apocalipse, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar da minha boca, pois dizes, estou rico. Nossa igreja é rica, é cheia de bens, é cheia de posses, é cheia de dons, é cheia de gente capacitada. E diz, estou abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Assim era a igreja, assim vem sendo a igreja como instituição humana diante de Deus o tempo todo. Ele não poderia contar com a igreja para executar a sua obra de redenção. Em que sentido? No sentido das coisas que nós colocamos, nós adicionamos, que nós fazemos, achando que é isso que Deus quer. O que é que Deus quer? Havia no tempo de Lutero duas coisas com as quais Lutero se impressionava muito. Uma delas a favor, outra delas contra. Antes de começar a estudar a Bíblia propriamente, ele tinha muita apreciação de ver as relíquias. Um pedacinho de madeira que veio da Arca de Noé. Um pedacinho da capa de Maria no dia que ela deu à luz Jesus. Ferrugem da fornalha de Sadraque, Mesaque e Abednego. O Santo Graal. E as pessoas ficavam maravilhadas de ver aqueles objetos, e só diante de Lutero, Frederico tinha 5.000 relíquias. E Lutero respeitava essas coisas como parte do seu cristianismo. Mas o que o incomodava era o modo como o tratamento dos pecados das pessoas era visto, porque ele se sentia imensamente sujo, ele se sentia imensamente pecador, ele se batia, ele se prostrava ajoelhado sobre pedrinhas, ele se cortava, dizendo a Deus que a graça que ele recebia era menor do que a capacidade que ele tinha de pecar. Porque ele não conseguia agradar a Deus com a sua vida. O conselheiro dele, o tutor dele, uma vez disse para ele: Lutero, para de vir se confessar comigo. Você fica 3, 4 horas aqui comigo e você diz assim: pensei sujo hoje de manhã, fiz
uma pequena mentira dali a pouco. Esqueci de rezar. Ele diz assim, pelo menos mata sua mãe, mata seu pai, aí vem se confessar comigo, mas o que você vem confessar aqui não tem relevância. Eu não aguento mais, vai estudar a Bíblia. E aquele conselho, mal sabia aquele homem, porque aquele conselho ia mudar a vida de Lutero. E ele começou a ficar muito aborrecido com a questão da confissão de pecados, porque para a fé daquele tempo eram necessários 3 movimentos. Era necessário que a pessoa primeiro tivesse contrição, sentisse tristeza pelo pecado. Medo servia, medo das consequências servia. Mas o segundo movimento é que ele tinha que confessar ao sacerdote o seu pecado. Então, era necessário, sim, para que ele fosse absolvido do pecado, passar pelo sacerdote e fazer com que o seu pecado fosse, então, de certa maneira, tratado pelo sacerdote. O sacerdote é que ia dar para ele o rumo de como ele seria perdoado dos seus pecados. Então, o sacerdote podia propor a ele, reze tantas vezes isso. Ou então, faça tantos jejuns assim. Ou então, vá daqui a tal lugar como uma peregrinação. Ou então, você paga em dinheiro. Paga em dinheiro. Vamos fazer aquilo que foi introduzido pelos bárbaros na vida da igreja, que foi amplamente praticado nas cruzadas. Se você matar alguém, não tem problema nenhum, você fica perdoado porque você paga uma determinada quantia. Então, onde a igreja tinha completo domínio, ela foi negociando isso diretamente. Mas onde ela tinha parceria, onde ela não tinha um domínio completo, ela negociava com os eleitores. No caso, o eleitor Frederico foi um negociador com a igreja. Metade para você, metade para mim. E foi por isso que Lutero, no dia 31 de outubro, absolutamente irritado com a sua falta de certeza de salvação e com o tratamento que a igreja estava dando à questão de pecados, que ele resolveu praticar este ato acadêmico, que foi colocar as 95 teses na porta para esperar alguém para discutir essa matéria. Só que ele não imaginava que isto seria o princípio de uma discussão que dividiu a igreja. E Lutero era valente. Se a gente dissesse assim, como é que era Lutero? Ele era um estudioso, muito intenso, mas era um homem de uma palavra muito afiada. Era um homem bocudo, como a gente diria hoje. Não podia ser diferente, não podia ser uma pessoa que estivesse atrás de uma escrivaninha. Deus pegou exatamente uma pessoa que tinha um problema muito grande com o pecado, tratou dela e fez com que esta pessoa, com seu jeito de ser, com seu carisma, com sua pregação, com sua exposição da palavra, com seu domínio do idioma alemão, trouxesse gente para ouvir isto que a gente está repetindo aqui. Chegou um tempo da vida dele, então, que
amadureceu a ideia de que a justificação de Deus só acontece mediante a fé. Não foi no dia 31 de outubro, não. Ele foi sendo alvo da mídia da época. Ele foi sendo alvo dos concílios, ele começou a ter debates, ele começou a ser julgado, passou a notícia de que ele teve que ser excomungado, porque ele se tornou um rebelde. Então, na medida do tempo que ele viveu mais, ele morreu em 1546, foi se solidificando todo esse conceito que a gente está vendo aqui, ainda vai ver mais um. Somente Cristo. E de onde é que ele tirou isso? Bom, ele não tirou isso de lugar nenhum, a Bíblia que disse para ele. E quando ele leu os Salmos, estudou os Salmos para lecionar, porque ele se tornou doutor em teologia, quando ele estudou as cartas de Paulo, ele foi forçado a abandonar Agostinho. Porque Agostinho tinha estudado Paulo e tinha dado um bom impulso na teologia cristã, mas Agostinho não chegou ao ponto de entrar no problema que Lutero entrou. Qual é o problema que Lutero entrou? Como é que Deus pode declarar a nós pessoas justas diante dele e ao mesmo tempo afirmar que nós continuamos pecadores? Isso não entrava na cabeça dele. Porque quando a gente diz Deus é justo, o que a gente deve entender? A gente deve entender que, em essência, Deus tem uma régua. Deus age assim e não age do contrário. Em essência, Deus é justiça. No Antigo Testamento, a gente verifica que Deus pune as pessoas que não o obedecem. Então, nós vamos chamar isso de justiça retributiva. Deus retribui. E o que Deus vai fazer? Você tem um belo exemplo de como Deus vai ser retributivo quando se lê o primeiro capítulo de Romanos, e Lutero certamente estudou isso com muita propriedade, porque o texto nos mostra que as pessoas, verso 21 do capítulo 1, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Então, no verso 24, no verso 26, no verso 28, a gente vê Deus entregando estas pessoas aos seus próprios pecados e às suas próprias condenações. No caso de Israel, Deus recusou Israel. Justiça retributiva. No caso de todos os homens terem deixado a Deus e mudado a glória de Deus para as coisas humanas, Deus entregou estes homens aos seus próprios pecados. Mas o que a gente assiste aqui, meus amados irmãos, é a justiça salvadora de Deus no capítulo 3. Volte para o capítulo 3. E eu estou agora entrando um pouco mais na questão da Escritura. Capítulo 3. Justiça salvadora de Deus está bem detalhada aí no verso de número 24, 25, o que Lutero entendeu. A
a graça de Deus é Deus, verso 25, Deus propor no seu sangue, no sangue de Cristo, a propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Para Deus, a única justiça viável que existe não é nas pessoas, é no seu Filho. Nós temos, inclusive, denominações consideradas cristãs evangélicas que têm adicionado o mérito pessoal das pessoas. Você tem valor, você pode, você aceita Cristo se quiser. Isso não vem de Deus. O que vem de Deus? A única pessoa que realmente praticou uma justiça que me agrada, diz o Senhor, foi meu Filho Jesus, na sua vida, morte e ressurreição. E eu atribuo a cada pessoa a quem eu chamo a capacidade de crer em Jesus Cristo, para que eu olhe a justiça do meu Filho e aplique na pessoa a quem eu dei o direito de crer os méritos do Cristo. Porque todos estão destituídos da glória de Deus. Para Lutero chegar nisso, ele lutou muito, ele teve que estudar muito, ele teve que se defender muito. Mas o que era isto? A reforma era uma volta ao sentido original da justiça de Deus. E eu quero encerrar esta minha fala, que não tem cara de sermão, de jeito nenhum, dizendo o seguinte: meus irmãos, ainda que Deus tenha nos colocado numa posição de honra, porque Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, o único trato que a gente tem que ter com o pecado é como nós cantamos no hino, é como nós lemos na oração da liturgia da Catedral de São Pedro. Deus, nós convivemos com pecado, nós somos pecadores, mas nós confessamos e cremos que somente a justiça de Jesus Cristo tem sentido diante do Senhor. E quando a gente pensa nessa doutrina, a gente tem que se lembrar de dois movimentos. Tem uma justiça que Berkoff chama de justiça ativa. Quem é que diz que você está salvo? Quem é que diz que você está perdoado? Deus disse. Mas onde Ele disse? A justificação ativa de Deus diz que foi no tribunal dele. Estando lá na glória, Deus olha para o sacrifício de Cristo e atribui o mérito de Cristo na minha vida. Mas tem a justificação passiva, a justiça passiva de Deus, que é: Deus alimenta o meu coração para que eu creia que já não existe mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Todavia, nós devemos nos lembrar, Cristo decretou que nós estamos livres, mas o apóstolo vai dizer que isso não dá
para nós nenhum direito de viver em pecado, nenhum direito de fazer a nossa própria vontade, nenhum direito de aceitar os valores da sociedade, nenhum direito de acrescentar à palavra de Deus qualquer doutrina que não tenha conformidade com a Escritura. Nada. A igreja precisa constantemente rever-se para ver se não está trilhando um caminho tortuoso em relação à Escritura. E isso começa a partir de cada um de nós. Cada um de nós deve ir para a Escritura. E cada um de nós deve experimentar o poder de Deus, andando com alegria, porque nós já não somos mais condenados, mas ao mesmo tempo andando com zelo, porque nós somos pecadores. Irmãos, que Deus nos abençoe.